Aí no superior da tela deve estar aparecendo que essa reunião foi gravada, né? Isso. Então, Ronaldo, a gente está trabalhando com a matéria de sistemas eletrônicos, né? Uhum. Manutenção de sistemas eletroeletrônicos, onde ela aborda aí uma série de conteúdos. Então, a gente já trabalhou a parte de sinalização, a gente já trabalhou a parte de iluminação, já trabalhamos a parte de segurança, né? Sistema de airbag, sistema de ABS, ASR. Então, todos esses pontos já foram abordados. E agora a gente vai entrar aí na parte de conforto e conveniência, tá bom? Onde a gente vai iniciar trabalhando pelo sistema de ar-condicionado. Uhum. Então, vou explicar alguns conceitos, como que funciona o ar-condicionado, como que o ar-condicionado consegue refrigerar, né? Então, o Uhum. que permite que o ar-condicionado refrigere o interior do habitáculo de um veículo. Então, tem todo um princípio físico para isso daí. E a gente vai trabalhar essa parte hoje, beleza? Isso. Lembrando que isso daí vai ser relembrado, né? E vai ter como base alguns conteúdos que a gente já trabalhou tanto nessa matéria como nas matérias anteriormente. E qualquer dúvida, qualquer comentário que tenha, é só falar que a gente venha a abordar os mesmos, tá bom? Beleza. Então, o sistema de ar-condicionado, né? Se a gente for pegar, não são todos os veículos fabricados que possuem o sistema de ar-condicionado. Então, o ar-condicionado, muitas das vezes, é até mesmo um opcional, né? Uhum. Então, tenho um opcional como ar-condicionado. Se a gente for pegar hoje, a grande maioria dos veículos que saem zero, né? Que são fabricados hoje, a grande maioria deles, aí vamos dizer, uns 80%, 90% saem com ar-condicionado. Mas não era uma realidade que a gente se encontrava, por exemplo, 15 anos atrás, 10 anos atrás, onde eu tinha uma diferença de preço considerável de um veículo com ar-condicionado para um veículo sem ar-condicionado. Se a gente for trazer isso mais para trás, né, para a década de 80, década de 90, então era algo ainda mais, digamos assim, raro, entre aspas, né, você Uhum. encontrar um sistema de climatização de ar-condicionado nos veículos. Você encontrar, por exemplo, ar quente já era algo muito mais comum do que realmente você encontrar o ar-condicionado, Uhum. certo? Mesmo assim, o ar quente também era opcional nos veículos. Então, vamos ver lá o que, que a gente traz da parte de ar-condicionado, né? Uhum. A gente vai falar uma introdução, né? Então, como que funciona o ar-condicionado, né? Então, o ar-condicionado, ele vai pegar o ar externo, né? O ar que você encontra no meio ambiente. Então, aquele ar por onde você está passando, pela rodovia, seja por onde for, Uhum. esse ar vai ser coletado para dentro do motor, através aí de uma espécie de um ventilador, né? Uhum. E vai passar por um filtro, Uhum. certo? Então, existe um filtro. Esse filtro ele pode ser chamado como filtro do ar-condicionado, filtro de cabine ou filtro do habitáculo. São esses três nomes mais comuns que eu encontro do filtro do ar-condicionado. Então, filtro de cabine, filtro do ar-condicionado ou filtro de habitáculo. Então, Uhum. são esses três tipos que eu encontro. Então, ele é um processo de tratamento destinado, então ele vai controlar tanto a temperatura do ar, então é nesse ponto que você consegue deixar o ar mais frio, deixar o ar mais quente, quanto ele também vai controlar a umidade e também a pureza desse ar que vai ser admitido para o interior do habitáculo do veículo. Juntamente a isso, eu também tenho uma distribuição. Eu vou selecionar aonde que eu quero que esse ar condicionado, né, esse ar tratado, a umidade, tratado a temperatura dele, seja disposto dentro do veículo. Por exemplo, eu pego lá um veículo que tem diversas saídas de ar. O que seriam essas diversas saídas de ar? Ele tem uma saída de ar à esquerda do veículo, né? Do Uhum. lado do lado do passageiro, do motorista, por exemplo, nessa região, outra saída à direita, duas saídas centrais, uma saída para o para-brisa e uma saída para os pés do motorista e do carona. Então eu consigo direcionar o ar para todas essas regiões.
Entretanto, outros veículos, por exemplo, veículos mais completos, veículos com valor agregado mais alto, eu posso encontrar um ar-condicionado saindo aqui entre os dois bancos do veículo, direcionado para os ocupantes da traseira do veículo, os ocupantes que estão no banco traseiro do veículo. Então, também tenho essa disposição e consigo fazer esta seleção para melhor dispor, né, e trazer o conforto para os ocupantes do mesmo. Uhum. Então, vou trazer um breve histórico, né? Em 1902, um engenheiro americano, né, Willis Harvey Carrier, inventou um processo mecânico para condicionar o ar, tornando a realidade o almejo do controle climático em ambientes fechados. Então, a gente se encontra, até hoje em dia, os ares condicionados da marca Carrier. Então, eu encontro para a linha predial, né, para casa, eu encontro esse ar-condicionado. E se a gente for pegar na parte de transporte rodoviário, né, em transporte de mercadorias refrigeradas, ou seja, as câmaras frias, né, as câmaras frias também possuem, pode ser adquirido esse tipo de motor. Motor Carrier, que ele é um motor a diesel. Ele é um motor a diesel, então ele tem um funcionamento de um motor a diesel, porém ele troca um compressor e outros componentes justamente para refrigerar o ambiente interno a essa câmara, né? Trazendo aí temperaturas muitas vezes de menos 10, menos 16 graus para fazer o transporte aí de frango congelado, fazer o transporte aí de verduras, frutas e alimentos que necessitam ser refrigerados, como iogurte, margarina, entre outros, né? Então, esse sistema de climatização, além de ser algo que traz a comodidade aos ocupantes, também foi algo que foi aplicado, né, para a gente poder transportar a longas distâncias produtos refrigerados. Então, como que funcionou esse processo, né, que o Carrier desenvolveu, né? Ele solucionou o problema na indústria gráfica nova-iorquina, que tinha seu trabalho prejudicado durante o verão. Estação em que o papel absorve umidade do ar e se dilata. Então, é bem comum você ir nessas empresas, né, que fazem impressões, nessas gráficas que fazem impressões, e você tem ali um ambiente onde as folhas de papel estão dispostas, estão armazenados, né? E você tem algumas lâmpadas incandescentes bem próximas a essas folhas, justamente para que essas folhas não absorvam umidades. Então, é algo que é bem comum a gente encontrar, né? Então, o Carrier ele teorizou que poderia retirar a umidade da fábrica pelo resfriamento do ar. Esse processo controlava a temperatura e a umidade e foi o primeiro exemplo de condicionamento do ar contínuo por processo. O condicionador de ar ajudou muito a indústria cinematográfica, pois nos meses de verão nos anos 30, a frequência do cinema caía muito e vários deles permaneciam fechados nesse período. O estado do sul dos Estados Unidos foram os primeiros a utilizar o novo sistema na maioria dos teatros e cinemas do país. Então veja bem que o sistema de ar-condicionado é algo que vem sendo desenvolvido desde a década de 30. Entretanto, né, ele começou a ser desenvolvido aí no início dos anos 1900, né? Só que da década de 30 começou a ser aplicado mais largamente. E no Brasil ele chegou de forma mais agressiva e progressiva aí final dos anos 90, na linha automotiva. Então eu percebo que teve aí uma defasagem considerável, né? A primeira instalação residencial de ar-condicionado aconteceu em 1914, certo? Onde eu tinha um aparelho de 6 metros de profundidade, 1,80 metro de largura por 2,10 de altura. E muito menos potente que a gente tem hoje em dia, né? E em 1924 o ar-condicionado passou a ser utilizado para refrigerar, né, ambientes grandes, como lojas de departamento, centros comerciais, prédios e escritórios. Mas, entretanto, ainda não tinha chegado na linha automotiva. Então, a gente tem aí, né, o invento do ar-condicionado. Anos 50, o ar-condicionado chega em todas as residências, né, americanas, então você poderia ter isso daí na sua casa, mas, entretanto, ainda não temos
a primeira instalação no automóvel. Quando que veio essa primeira instalação? Ela veio em 1939, onde eu tive o primeiro veículo, né, com ar-condicionado do mundo, pela montadora americana Packard Motors Car Company, em 1939, como um acessório no modelo Tom Car. Então, eu tenho aqui à esquerda o primeiro veículo que trazia o sistema de ar-condicionado. Lembrando sempre, né, que esse ar-condicionado era muito menos potente do que a gente tem hoje em dia e não utilizava o mesmo gás. Ele não utiliza, né, o R134, ele utilizava um gás que era o mesmo gás utilizado nas geladeiras antigamente para poder fazer essa variação de pressão e poder condicionar esse ar. Mas a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Tranquilo até aqui, Renan? Tranquilo. Em 66, no Brasil, só um instantinho aqui. Aí, o Ronaldo está pedindo para entrar na nossa reunião. Só um instantinho. Boa noite, Ronaldo. Vamos lá, então em 66, no Brasil, né, um país tropical, o primeiro carro a oferecer o ar-condicionado foi o Willys Itamaraty. Então, devido ao elevado preço, a partir de 2,5 mil em carros populares com motor 1.0, é um item de conforto presente em poucos carros nacionais até hoje. Hoje em dia já é algo mais acessível, né? Aspectos gerais. Então, como que o ar-condicionado funciona? Começou a ser desenvolvido no Brasil em 1966. Então, percebo que basicamente aí a gente já tem quase 50 anos de ar-condicionado, mais de 50 anos, né, de ar-condicionado presente na linha automotiva brasileira. E mesmo assim ele não foi emplacado até poucos anos atrás em todos os veículos. Em países tropicais, uma temperatura do ar em torno de 23 graus é considerável agradável. Portanto, com o sistema estabelecido, a temperatura no interior do habitáculo não deve variar mais do que 2 a 3 graus por hora. A umidade relativa do ar deve permanecer entre 15% e 30%. É aconselhável que em tempos seja aberta a portinhola de recirculação do ar para tornar o ambiente mais agradável no intuito de fazer a troca térmica. Um filtro anti-pólen equipa alguns sistemas, tornando o ar mais puro ao entrar no habitáculo. Então, é esse filtro de cabine, né? O filtro do habitáculo que eu havia comentado anteriormente. Então, o ar-condicionado, de forma geral, ele deve seguir alguns padrões, sendo esses não variar, né, mais do que 2 a 3 graus por hora, umidade entre 15 e 30 graus e permitir, né, que tenha o direcionamento do ar para as devidas regiões, como o para-brisa, diretamente no condutor, nos pés do condutor, né? Então, todos esses pontos devem ser também abordados no sistema de ar-condicionado. Então, como que funciona, né, o ar, né? Se a gente for pegar o princípio de temperatura, o princípio do ar-condicionado, ele se baseia diretamente na agitação das moléculas, né? Sendo assim, quando eu tenho uma alta temperatura, eu tenho uma baixa pressão, permitindo que eu tenha uma variação muito grande das moléculas. Então, as moléculas elas têm uma vibração muito grande no interior do gás. Enquanto, quando eu estou a baixa temperatura, eu mantenho uma alta pressão, certo? Mantenho uma alta pressão, fazendo com que as moléculas fiquem mais paradas. Então, tem todos esses pontos aí. Então, princípios físicos, né? O que vem a ser o calor para a gente entender primeiro isso daí? O calor é uma forma de energia que se transfere de um corpo para outro, ou de uma parte para outra, desde que ambos os corpos tenham temperaturas distintas. Uma pessoa comum se sente confortável em uma temperatura de aproximadamente 21 a 26 graus Celsius, né? E uma umidade entre 45% e 50%. Quando tocamos um objeto e dizemos que ele está frio ou quente, nós referimos a uma sensação térmica. Ou seja, vamos pegar um exemplo. Inverno. Então, você pega o inverno e você está chegando em casa e você coloca a mão na maçaneta da porta, né, no trinco da porta. Ele não dá a sensação que ele está mais frio do que a porta em si?
Sim ou não? Sim. Por quê? Por causa que esse material, né, o metal que é disposto, essa maçaneta, o trinco da porta, ele tem um coeficiente de condutividade térmica superior ao da madeira. Então ele consegue transferir ou absorver calor muito mais rapidamente do que a madeira da porta propriamente dita. Para tal, a gente diz que ele está mais frio, porque ele faz essa troca térmica mais rápida. Mas se a gente pegar um pirômetro, por exemplo, que é um leitor de temperatura que faz a leitura laser, né? É perceptível que ele está na mesma temperatura, a gente consegue constatar e afirmar que ele está na mesma temperatura que a madeira. Porém, ele consegue fazer essa troca térmica mais rápida. Então, o que seria essa sensação térmica, né? Ou wind chill? É a temperatura aparente sentida pela pele exposta, em virtude da combinação entre a temperatura do ar e a velocidade do vento. Então, é aquilo que a gente fala, né? É bem comum a gente ver isso daí no jornal, né? Quando vai falar da parte climática. Hoje vai fazer aí máxima de 10 graus, sensação térmica de 8 graus. Essa sensação térmica se dá justamente pela combinação entre a temperatura do ar e a velocidade do vento. Aqui a gente tem alguns princípios físicos, né? Corpo quente com temperatura, corpo frio. Então, se dois corpos são colocados em contato entre si, num sistema isolado, ou seja, fechado, né? Mostra que o calor passa do corpo quente para o corpo frio até que os dois mantenham a mesma temperatura. Então, por que a gente coloca a blusa, vamos supor, no inverno? Você não coloca a blusa para você se esquentar, pois a blusa, ela não tem como, ela não gera calor, ela não pode esquentar você. A blusa simplesmente ela vai isolar o teu corpo do meio externo, que é o meio mais frio, fazendo com que você se mantenha aquecido. Então é bem comum a gente ver em filme, em jornal, quando acontece algum desastre natural ou alguma coisa do gênero, as pessoas enroladas naqueles cobertores que parecem um alumínio, certo? Então, por quê? Porque o alumínio justamente ele vai reter o calor no corpo daquela pessoa, fazendo com que o corpo não se esfrie e consiga manter a sua temperatura mais estável. Então, é justamente por isso que a gente põe roupa. Quanto mais roupa você põe, a temperatura do seu corpo não troca calor com o meio externo e você se sente mais quente, digamos assim. Então, é o que a gente conhece, né? O calor é transmitido espontaneamente de um corpo com maior temperatura para outro com menor temperatura. O contrário só é possível com indução de trabalho. Então, você tem que forçar esse processo a acontecer, né? Naturalmente, a gente acaba emitindo o calor, né? De um corpo mais quente para um corpo mais frio. Pode ser por forma de radiação, por forma de indução, convecção, entre outros. Então, aquilo que o pessoal fala do calor humano realmente acontece quando você tem várias pessoas no mesmo ambiente, muito próximas uma da outra, isso acaba tornando mais quente o ambiente do que uma pessoa no mesmo espaço, a mesma temperatura sozinha, né? Pois ela irradia menos calor do que várias pessoas juntas. Então a gente sabe aí que no Brasil, né, a gente usa como padrão aí o grau Celsius para medir temperatura. Em outros países pode ser utilizado outra medida, como por exemplo o Fahrenheit. Então, o que seria a quantidade, né, de graus, né? O que seria esse sistema métrico? Então, a caloria, ela representa a quantidade de calor necessária para aquecer 1 grau Celsius. Por exemplo, de 15,5 até 16,5 graus Celsius, 1 grama de água. Então, é dessa forma que passa-se a fornecer a caloria. E o que significa o BTU? O BTU representa a quantidade de calor necessária para variar 1 Fahrenheit, ou seja, de 39,5 até 40,5 Fahrenheit, 1 libra de água. Então, é um sistema
americano, né? Se for pegar o sistema americano, ele traz aí como BTU, justamente para você fazer essa quantidade de calor necessário para variar um Fahrenheit. Enquanto da mesma forma a gente utiliza aqui no Brasil a caloria. É bem comum você encontrar aí as tabelas de caloria, principalmente para alimentos, né? Uhum. Então, alimentos ele fornecem energia. Então, essa energia ela é contabilizada em calorias. Então, agora, alguns princípios físicos, né? Então, o calor ele tem um processo de transmissão, eu já falei para vocês, são 3 processos: irradiação, condução e convecção. Sendo a condução, ela acontece nos corpos em estado sólido, que apresentam temperaturas diferentes em sua extensão. O calor se transfere de molécula a molécula, que até todo o corpo esteja na mesma temperatura. Ou seja, é quando realmente você encosta em um corpo e transfere, né, o calor de um corpo para o outro. Quando você pega aí numa panela quente, quando você pega num cubo de gelo ou algo do gênero. Uhum. Outra forma de se transferir calor é por convecção. É o meio de transmissão de calor nos meios fluidos, sejam eles gases ou líquidos. A convecção é um movimento que um fluido adquire quando há diferença de pressão entre as partes desse fluido que estejam em temperaturas diferentes. Por exemplo, a troca de calor lá da geladeira, né? Então, a troca de calor, a temperatura da geladeira, ela varia justamente pelo processo de convecção. Uhum. E o processo de irradiação é o processo, né, que o Sol esquenta aí o nosso planeta, que é justamente, né, mesmo que não haja nenhum meio material entre os corpos, o corpo de maior temperatura irradia calor a outro, emitindo a radiação térmica, que é um tipo de onda eletromagnética que se propaga no meio físico ou não, assim é o calor do Sol que aquece a Terra, ou, por exemplo, aí ou micro-ondas, alguma coisa do gênero, funciona sempre dessa forma, né? Então, variando a temperatura por irradiação. Quando você pega e coloca a sua mão próximo, não chega a encostar, né? Mas coloca próximo a um ambiente quente, você sente essa temperatura justamente pelo processo de irradiação. Quando você vê lá um metal que está incandescente, você leva a mão próxima a ele, você sente que está quente devido aí à irradiação, certo? Então, como que vai funcionar, então, o ar-condicionado no veículo? Como que o calor penetra para dentro do veículo? Ele vai penetrar principalmente, né, pelos vidros do veículo. Então, os vidros do veículo são responsáveis pela maior variação de temperatura dentro do veículo, tal que quando você entra em contato com componentes que ficam mais próximos ao vidro, você vê essa variação de temperatura considerável. Por exemplo, você deixa lá num dia forte de verão, o seu veículo parar, abre o volante. O volante está com uma temperatura extremamente alta, até a ponto de trazer aí uma sensação até de queimação na na sua mão, justamente porque ele está muito próximo ao para-brisa e o calor que vem irradiado, né, do sol acaba aquecendo a superfície do mesmo. Então, para tal, foram inventados até mesmo películas que evitam esse sobreaquecimento aí do interior do veículo. Então, eu tenho aí algumas películas que são colocadas, que o pessoal conhece aí popularmente como isofilme, né? Essas películas elas podem ter uma coloração, como ela pode não ter coloração nenhuma. Elas podem ser aí transparentes, permitindo que seja reduzido essa entrada dessas ondas de aquecimento, essas ondas eletromagnéticas, para o interior do veículo. Então, tem esse ponto aí também. Então, os pontos que vão favorecer o aquecimento do veículo, né? Luz solar,
o motor aquecido, então quando o motor aquece, ele acaba também aquecendo o interior do veículo, os gases de escapamento, o asfalto quente e o ar ambiente realmente. Então todos esses pontos são favoráveis a aumentar a temperatura interna do habitáculo do veículo. Aqui a gente tem alguns pontos, né, que como os princípios físicos para medir a temperatura, né? Então, ponto de fusão, ponto de ebulição, ponto de fusão é 0 graus Celsius, o ponto de ebulição são 100 graus Celsius, também isso aí pode ser utilizado em Fahrenheit, são medidos a partir do termômetro, são alguns princípios físicos que a gente já tem o nosso conhecimento, né? Entretanto, um dos principais princípios físicos que será utilizado no ar-condicionado justamente para ele fazer esse condicionamento de temperatura é uma variação de pressão do gás. Então, vocês já devem ter ouvido, né, que o gás do ar-condicionado ele precisa ser reposto. Então, quando ocorre um vazamento, quando é feita uma manutenção, você tem que colocar o gás. O que é esse gás? Ele é um gás que vai partir de alguns princípios físicos, principalmente a variação de pressão. Ora, eu vou ter uma pressão alta, ora eu vou ter uma pressão baixa. E a partir dessa variação de pressão, eu consigo variar a temperatura, que foi aquilo que eu comentei anteriormente, as moléculas mais agitadas ou as moléculas menos agitadas. E a medida de pressão ela pode ser dada por ATM, por bar, por libra por polegada quadrada, quilograma força centímetro quadrado, polegada de mercúrio ou milímetros de mercúrio. Então, dessas unidades mais utilizadas na parte de climatização, né, é o bar e o PSI. Para medir essa pressão, né, a gente utiliza alguns manômetros, que traz alguns conceitos, né, mais para relembrar em relação à pressão. Então, a pressão atmosférica, né, então a gente sabe lá que na altura do mar a gente tem a pressão atmosférica de 1 atm. Conforme você vai subindo acima do nível do mar, você acaba tendo pressões menores, porque, entre aspas, a pressão atmosférica, né, seria a quantidade de ar que exerce peso, exerce pressão sobre o nosso corpo. Então, na altura do mar, eu tenho a pressão de 1 atm. Aqui na altura de Ponta Grossa, por exemplo, a gente tem 0,98 atm. Tal que na praia, lá ao nível do mar, a água ferve a exatamente 100 graus Celsius. Se a gente for pegar aqui em Ponta Grossa, ela não ferve exatamente a 100 graus Celsius. Ela ferve numa temperatura mais baixa. Isso conforme você vai subindo lá ao grandes altitudes, você pode chegar a ponto, por exemplo, que a água ferve a 25 graus Celsius. Então, você tem uma água a 25 graus Celsius, que seria basicamente quase que uma temperatura ambiente, fervendo, devido a essa baixa pressão, né? Então, são algumas curiosidades aí para vocês. Tranquilo? Tranquilo. Então, aqui a gente tem alguns processos de mudança física, né? Então, do sólido para o líquido, processo de fusão, do líquido para o gasoso, vaporização, do gasoso para o líquido, condensação, do líquido para o sólido, solidificação, e do sólido diretamente para o gasoso, a gente tem um processo chamado de sublimação. Aqui é o caso que eu comentei com vocês, ó. Por exemplo, a relação de temperatura e pressão, né? Ao aumentar ou diminuir a pressão, altera-se o ponto de mudança da temperatura de estado físico de substância. Por exemplo, nível do mar, a água ferve a 100 graus Celsius. No Everest, a mesma água ferve a 70. No interior de um sistema de arrefecimento, com uma pressão de 110 quilopascais, a água vai ferver a 126 graus Celsius. Então, eu tenho essas variações aí também. Então, quanto maior a pressão, maior vai ser a temperatura necessária para que essa água ferva. Tem aí, por exemplo, né, a teoria dos gases, que é um ponto que não vem porque a gente ressaltar muito. E agora a gente entra realmente no condicionador de ar na parte de refrigeração.
Então, geralmente, aí a temperatura no interior do veículo é mais alta que a externa, né? O conjunto de condicionamento de ar atua retirando o calor do habitáculo do veículo e transferindo para o meio ambiente externo. Assim como todos os outros sistemas refrigerantes, trabalha removendo o calor do ar que passa sobre os dutos e aletas da unidade de evaporação. Então, tem uma caixa evaporadora, que vai ser essa caixa que vai ser a responsável por reduzir a temperatura do ar que é enviado para o interior do habitáculo do veículo. À medida que o calor é retirado, ele provoca uma queda gradual da temperatura no interior do veículo. Mesmo após as temperaturas do interior e do exterior se igualarem, o ar continua retirando calor para manter uma temperatura confortável, e isso é possível para a realização de trabalho. Por exemplo, a gente tem hoje em dia ares condicionados de veículos que conseguem manter a temperatura inferior a 16 graus e meio. Então, tem aí ar-condicionado que consegue manter a temperatura no interior do veículo até com 15 graus, 14 graus de temperatura interna ao veículo. Mesmo num dia quente, por exemplo, de 35, 36 graus externos. Então, vamos falar de algumas partes gerais, né? São importantes dois fenômenos básicos para o entendimento do sistema de ar-condicionado. Quando o líquido se evapora, passando ao estado gasoso, este absorve o calor do ambiente. Quando o vapor se condensa, passando para o estado líquido, ele libera calor para o ambiente. Então, esses dois pontos, passagem do líquido para o vapor e do vapor para o líquido, são que baseiam, juntamente com a variação de pressão, o funcionamento do ar-condicionado. O condicionamento de ar utiliza fluidos refrigerantes para realizar as trocas de calor. O refrigerante atua como um transportador de energia térmica de um corpo para o outro. Em um sistema de condicionamento de ar, existem duas pressões distintas. Esse é o ponto principal onde ocorre o funcionamento do ar-condicionado e o ponto principal, por isso que eu preciso de um gás específico para que o sistema de ar-condicionado funcione. Sendo assim, a pressão alta corresponde à temperatura alta e a pressão baixa corresponde à temperatura baixa. Então, esses são os dois pontos principais. E como que isso daí vai funcionar? Olha lá. Então, eu tenho aqui, né, o ciclo de funcionamento. O sistema funciona de modo inverso ao ciclo de Carnot. O que o ciclo de Carnot faz? Eu tenho uma fonte quente. Essa fonte quente, ela gera calor. Esse calor gera trabalho. E após isso, ele refrigera. Então, o trabalho vem da fonte quente até a fonte fria. Eu vou trabalhar no sentido contrário. Como que é esse sentido contrário? No início do século passado, um engenheiro chamado, né, Sadi Carnot desenvolveu a teoria sobre o fluxo de energia das máquinas térmicas, que é um sistema que é utilizado principalmente no funcionamento de máquinas térmicas, por exemplo, o funcionamento de um motor de combustão interna que a gente está acompanhando na nossa outra matéria. Ela se baseia aí também no ciclo de Carnot. O ciclo reversível que ele apresentou ganhou o mesmo nome e funciona da seguinte maneira. No início da fase de expansão de um gás, o gás recebe um calor, certo? Esse calor que está sendo identificado no nosso exemplo como Q1, de uma fonte quente, que está a uma temperatura T1 e o volume começa a aumentar. Ou seja, para o gás se expandir, para o gás ter aí uma expansão e conseguir realizar algum tipo de trabalho, como, por exemplo, fazer com que um pistão se desloque, que é no caso lá quando a gente tem a queima de um combustível, é necessário que eu forneça um calor e uma temperatura para esse gás. Continuando a fase de expansão, retira-se a fonte quente. O gás começa a se expandir sem trocar calor com o exterior. A pressão cai e a temperatura também, até chegar à temperatura da fonte fria, quando cessa a expansão. Ou seja, eu vou fornecendo calor, temperatura, até o momento que o gás se expande, até o momento que ele chega na mesma temperatura da fonte fria. Ou seja, ele entra em equilíbrio, chega no máximo da sua expansão.
que é esse exemplo que a gente tem aqui. Nesse ponto, o êmbolo começa a voltar à sua posição original, já que foi cessado o calor. Utiliza-se a fonte fria para retirar o calor do sistema. Então, o sistema cede calor a Q2. Ou seja, primeiramente, eu forneci calor para esse gás adquiriu energia e se expandiu. No momento que ele chegou nessa expansão máxima, ele começa a se retrair e ceder calor para o meio externo. Continuando a volta do êmbolo, ou seja, o êmbolo vai descendo, o pistão vai descendo, retira-se a fonte fria, o gás passa a se contrair, por isso se aquece até chegar novamente a uma temperatura T1, quando o ciclo recomeça. Ou seja, se a gente for pensar dessa maneira, eu tenho um momento onde que o gás aquece, retirando o calor do meio externo e se expandindo. E eu tenho outro ponto onde o gás se contrai, enviando calor para o meio externo e perdendo sua temperatura interna. Dessa forma, eu faço com que a temperatura desse gás aumenta ou reduza de forma rápida e acabe fornecendo ou retirando calor do seu meio externo. No caso do seu meio externo, é o habitáculo do veículo. E como que isso vai funcionar? Pensa da seguinte maneira. O sistema de condicionamento de ar do ciclo ocorre assim, ó. Então, vamos lá. Início da compressão de um fluido refrigerante em estado gasoso. Mais para frente a gente vai falar especificamente sobre qual é esse fluido refrigerante. Provocando um rápido aumento da temperatura e da pressão do mesmo através do compressor. Então, por isso que é necessário que eu tenha um compressor do ar-condicionado, para que eu consiga comprimir esse gás, consiga aplicar uma pressão nesse gás. Continuação da compressão, o fluido cede calor ao exterior através do condensador. Início da fase de expansão rápida através da válvula de expansão. Continuação da expansão, para que a temperatura seja mantida constante, o fluido absorve calor do interior do habitáculo do veículo através da caixa evaporadora. Sendo assim, o que acontece? Eu comprimo essa mistura, né, esse gás, para esse gás continuar a expandir após a sua compressão, ele vai ter que absorver calor do meio externo, sendo esse meio externo o habitáculo do veículo, fazendo com que se retire calor do habitáculo do veículo e forneça um gás frio através da passagem. Olha lá. Então eu tenho aqui o radiador do ar-condicionado, tenho o compressor, válvula de expansão e a caixa evaporadora, certo? Então são todos aqui esses componentes dispostos no interior do veículo. Alguns ficam no cofre do veículo, outros realmente ficam no interior do veículo, sendo muitas vezes necessário que você retire o painel do mesmo para fazer algum tipo de manutenção. Vamos lá. Com o fluido percorrendo esse ciclo, o sistema pode absorver calor com baixa temperatura e restituí-lo com uma alta temperatura. Utilizando uma certa força de trabalho, consegue passar o calor de um corpo frio, interior do habitáculo, para um corpo mais quente, o exterior do habitáculo. Então, olha lá, aqui eu tenho meus componentes. Tenho caixa evaporadora, compressor, radiador do ar-condicionado, válvula de expansão. Novamente aqui, ó, todos os componentes. E para que tudo isso funcione, eu preciso de um fluido refrigerante. Mas antes disso, eu vou colocar um videozinho ali só para vocês entenderem exatamente do que eu estou falando, tá bom?
Tá aparecendo um vídeo aí para vocês? Sim. Tá. Uhum. Confirme para mim só o áudio aí. Vou iniciar o vídeo. O sistema de ar-condicionado é composto Cláudio. por um compressor sempre localizado junto ao motor do veículo, fixado por suportes. A tração é feita pelo eixo motriz do motor por intermédio de uma correia. Instalado na frente do radiador, encontra-se o condensador. Sem um lugar determinado, mas ainda dentro do habitáculo do motor, encontram-se o filtro secador e o pressostato. Já dentro do carro, na caixa de ventilação, localizam-se a válvula de expansão, o evaporador e o termostato. Quando é feita a solicitação de climatização, através do acionamento dos comandos existentes no painel de controle, é liberada uma tensão positiva para o ventilador da caixa de ar no interior do veículo e um sinal negativo parte em direção ao termostato. Se a temperatura do evaporador estiver acima de 10 graus centígrados, o termostato encontra-se com os contatos fechados e o sinal parte para o pressostato. O pressostato recebe o sinal e, se as condições de pressão estiverem dentro dos valores normais, os dois contatos estarão fechados e o sinal é enviado para a bobina de 2 relés, o relé do compressor e o do ventilador do radiador. Na sequência, a embreagem eletromagnética é ativada colocando o compressor para funcionar. Neste momento, juntamente com o compressor, o ventilador do radiador também é acionado em velocidade menor, porém de forma constante. O compressor inicia o ciclo sugando o gás da linha de baixa pressão e bombeando-o para a linha de alta pressão. O gás, quando comprimido a alta pressão, aquece em demasia e precisa ser resfriado. Para isso, segue de forma pressurizada em direção ao condensador, onde se liquefaz e tem sua temperatura restabelecida. O fluido resfriado, já na forma líquida, segue para o interior do filtro secador, onde, em contato com o composto de sílica, tem a umidade, que é prejudicial ao sistema, absorvida. O fluido segue em direção à válvula de expansão, onde o líquido refrigerante, sob alta pressão, se transforma em vapor de baixa pressão e baixa temperatura, seguindo para o evaporador. Com o vapor em baixíssima temperatura, as aletas do evaporador se resfriam rapidamente. Em alguns casos, pessoal, essa caixa evaporadora aqui, esse evaporador, ele chega realmente a congelar os canos. Então, você vê ali uma camada de gelo que se forma em volta deles. Quando o ar, como ele está presente, fica localizado dentro da caixa de ventilação, então, um sistema com ar-condicionado ou um sistema sem ar-condicionado, o veículo possui caixa de ventilação da mesma forma, tá? Como ele fica posicionado ali dentro, o que acontece? O ar vem do meio externo, passa no interior disso daqui, e quando ele entra em contato com toda essa superfície extremamente fria, ele tenta manter o equilíbrio térmico e essa superfície retira o calor do ar, fazendo com que o ar entre para o interior do habitáculo muito mais frio. Então, não acontece nenhum aumento ou redução de pressão do ar que entra para dentro do veículo, certo? Mas sim dos gases que estão presentes no interior do sistema de ar-condicionado. Por isso que você tem que manter a carga do ar-condicionado sempre dentro do especificado. Ela nunca pode estar muito baixa, pois senão eu não vou ter essa boa troca de pressão e, por consequência, troca de temperatura. E ela nunca pode estar muito alta, porque senão eu acabo tendo aí rompimento de mangueiras, rompimento do filtro secador, entre outros pontos, tá bom? Então, vamos lá. Nesse instante, o ar gerado pelo ventilador interno é impulsionado através das aletas do evaporador para que aconteça a troca de calor com o ambiente. Então, olha lá, percebo que eu tenho uma tomada do ar externo, certo? Passa através de um filtro, então esse filtro antipole, filtro de cabine, filtro do habitáculo, ele passa por esse filtro, passa através do ventilador, que, entre aspas, vai succionar esse ar para dentro do carro, né? Passa pelo evaporador, que está presente dentro da caixa de ventilação,
e através disso ele é direcionado para os difusores de ar, indiferente de onde eles estejam posicionados. Quanto maior o tamanho do veículo, maior vai ser essa caixa evaporadora para que eu tenha aí uma refrigeração adequada. Então, se a gente for pegar, eu tenho um ar-condicionado automotivo com 12.000 BTU, 15.000 BTU, 20.000 BTUs de refrigeração. Então, é algo extremamente considerável. Resfriando o interior do veículo. O caminho seguido agora, em forma de gás refrigerante, é através da linha de baixa pressão em direção ao compressor de ar-condicionado, onde o ciclo do sistema se repete. Então, percebam que tanto no compressor quanto no condensador, que seria o radiador do ar-condicionado, quanto na caixa evaporadora, né, no evaporador aqui, eu tenho tanto baixa quanto alta pressão. A alta pressão, se eu pegar numa mangueira de alta pressão, ela sempre vai estar quente. Se eu entrar em contato com essas conexões aqui que são prensadas, né, essas conexões metálicas, eu posso até vir queimar a mão, certo? E quando eu pego na outra, que seria de baixa pressão, eu sinto ela extremamente fria. Então, são esses dois pontos. Olha que no compressor eu tenho uma mangueira de baixa, que é de entrada, e de alta pressão, que é de saída. No filtro secador eu tenho apenas alta pressão. Na caixa evaporadora, no evaporador, eu tenho uma entrada a alta pressão e uma saída a baixa pressão. Lembrando que dentro do evaporador, necessariamente, eu não tenho uma alta pressão. Por quê? Porque o líquido a alta pressão, ele passa para um gás de baixa pressão e retorna novamente para o interior do compressor. O pressostato pode estar localizado sobre o filtro secador, na saída do compressor ou na tubulação de alta pressão. O pressostato é responsável por regular a pressão do sistema. Exemplificaremos stato de três chaves, 2 chaves para o compressor e uma para o ventilador. Através dessas chaves, o pressostato inibe o funcionamento do sistema se este estiver com pouco refrigerante ou completamente descarregado, desligando o ventilador e a polia eletromagnética. Caso a temperatura e a pressão do refrigerante estiverem acima da faixa de trabalho, o pressostato garante a integridade do sistema, desativando a polia do compressor e mantendo acionado o ventilador, o que faz a pressão cair até os níveis normais de funcionamento. O termostato é responsável pelo controle da temperatura interna do veículo. Conforme as variações de temperatura, ele abre ou fecha os contatos elétricos para ligar ou desligar o compressor. Deu para entender, pessoal? Já. Ficou alguma dúvida em relação a essa parte? Não, eu tô tranquilo aqui. Tranquilo? Então, para que tudo isso daí funcione, né, eu preciso necessariamente de um fluido refrigerante específico. Então, para serem usados em circuitos de condicionamento de ar, os fluidos refrigerantes devem ter baixo ponto de ebulição, passando ao estado gasoso com temperaturas baixas e baixo ponto de congelamento, para evitar a solidificação. Devem ainda absorver muito calor com pequena quantidade de refrigerante e possuir baixa temperatura crítica. Essa não pode ser atingida durante o ciclo. O fluido não deve ser explosivo, inflamável, tóxico, nocivo, oxidante nem corrosivo. Então percebo que eu tenho que trabalhar aí com um fluido extremamente interessante. E qual que é um desses principais fluidos? É aí o nosso R134A. Esse daí é um fluido refrigerante. Então vamos lá. O fluido ideal em termos de estabilidade
Ou seja, miscível com lubrificante. Ou o que seria esse miscível com lubrificante? Ele consegue ser diluído junto com o lubrificante. E inerte, a maior parte dos metais, tanto os que compõem as mangueiras de pressurização, quanto as conexões e partes internas de condensador, compressor, entre outros pontos, é o dicloreto de fluormetano, também chamado de R12 ou FREN12. Esse refrigerante era amplamente utilizado no sistema de ar-condicionado, nas máquinas de refrigeração, como geladeiras, freezers. Hoje em dia, porém, sabe-se que o Freon 12, né, ou R12, e os outros clorofluorcarbonetos, ou seja, gases do tipo CFC, são prejudiciais à camada de ozônio que protegem a Terra das radiações ultravioletas. Para tal, o R12 não pode mais ser utilizado como um gás refrigerante. Entretanto, todavia, se a gente for pegar aí veículos mais antigos, por exemplo, você vai pegar lá o sistema de ar-condicionado de um Santana da década de 80, um veículo lá que possuía. Ele foi desenhado, o sistema foi desenvolvido para trabalhar com R12, certo? E não com R134. Sendo assim, eu não posso intercambiar os componentes. Então, veículos que saíram originalmente com ar-condicionado da década de 80, década de 70, a grande maioria deles não tem mais peça de reposição. E em caso de um vazamento de gás, em caso aí de um mau funcionamento, alguma coisa do gênero, você acaba inibindo o funcionamento desses componentes e precisando fazer a substituição basicamente do sistema completo. Por não haver mais a possibilidade de você repor esse gás ao sistema. Meu professor, só uma dúvida aqui. Pode falar. Cada modelo de carro vai ter uma pressão específica ou não tem nada a ver isso? Sim. Por quê? Penso da seguinte maneira. Não vamos dizer necessariamente... Está relacionado à pressão, mas não necessariamente é ela. Por quê? Uhum. Quanto maior for o veículo, maior a necessidade de gás presente no sistema para poder manter uma temperatura adequada dentro do habitáculo do veículo, né? Poder fazer aquela variação de temperatura. Por consequência, você tem que ter mais gramas de gás. Quando você vai repor o sistema de ar-condicionado, existem veículos que usam 350 gramas de gás. Outros utilizam 450, outros utilizam 650 gramas. Por quê? Varia conforme o tamanho do compressor, tamanho do condensador, tamanho do sistema evaporador e tamanho do habitáculo do veículo. Então a pressão é muito semelhante. Por quê? Porque é utilizado o mesmo gás e você precisa da mesma pressão para aquecer, refrigerar ou tornar esse gás de líquido para vapor. Então a pressão é a mesma, mas a quantidade de gás necessário, né? A quantidade de gramas de gás necessário para que esse sistema funcione adequadamente muda de veículo para veículo. Entendi. Pode ocorrer uma variação, sim, de alguns pontos em relação ao tipo do compressor, né? Um compressor com mais número de pistões, um compressor com menos número de pistões. Mas o que acontece, a maior variação de veículo para veículo é justamente na carga do gás. Viu, professor? Então tem a ver isso daí, porque às vezes muito mecânico fala assim, cara, melhor ter o ar-condicionado original do que a gente instalar aqui agora, sabe? Então, o que é a pessoa, ela não... Quando ela fala assim, ela não entende como é que é feita a instalação, então... Não necessariamente, porque se a gente for pegar o ar-condicionado original, né? Aham. O que acontece? Você tem N peças que você precisa para funcionar. Quais são as principais que a gente viu ali, né? Seria, né, o condensador de ar, o evaporador, compressor, emangueiramento, filtro secador, termostato, pressostato. Mas para que tudo isso funcione, você tem que adicionar uma série de relés, né? Então, no mínimo 2 a 3 relés. Você tem que fazer ligações no interior do veículo. Você precisa adicionar o botão de alimentação para o termostato, para que ele funcione.
Então, você tem que fazer algumas adaptações para que o sistema funcione. E muitas vezes ele acaba se tornando caro. Por exemplo, hoje em dia, para você instalar um ar-condicionado num veículo linha leve, você vai gastar aí na faixa, por exemplo, de R$3.500, R$2.500. Então, eu tenho essa diferença. Então, em veículos não é tão comum você instalar. Mas na linha diesel é bem comum você ter essa instalação de ar-condicionado não original no veículo. Por quê? Se você for pegar alguns veículos, como por exemplo o Celta, você pega o Celta, tem o Celta com ar-condicionado e o Celta sem ar-condicionado. O Celta com ar-condicionado, ele tem uma habilitação dentro do módulo de comando da central, que quando é acionado o ar-condicionado, ele aumenta em alguns RPMs a rotação de marcha lenta do veículo. Por quê? Para compensar a retirada de potência que o compressor do ar-condicionado efetua sobre o funcionamento do motor. Daí você tem que tirar essa central e levar essa central para fazer uma reprogramação, ou então você tem que tirar essa central e fazer uma substituição por um veículo que possua ar-condicionado. Então, esses pontos que muitas vezes o pessoal não tem o conhecimento e faz com que o veículo não funcione de forma adequada. Tem pessoal que instala o ar-condicionado não original, digamos assim, num veículo, e você aciona o ar-condicionado, o veículo morre. Porque ele já trabalha com uma marcha lenta baixa, você aciona o ar-condicionado, não é um compressor que foi desenhado para a potência daquele veículo, e por consequência ele não vai ter um bom funcionamento. Então, são todos esses pontos que influenciam, né? Então, mas não que você pode instalar aí de qualquer, sem problema nenhum, né? Só Ar-condicionado que do veículo. Pode aonde é falar? que tem essa tabela, né, professor, que o senhor falou, mas é fácil de encontrar ela? Qual tabela? A tabela de instala, sobre pressão De carga de de gás? carga, isso. Você encontra ela no manual do proprietário do veículo, tem? Tá? Então, no manual do proprietário, se pegar lá, você falou que tinha um Fox, né? Isso. Se pegar no manual do teu Fox lá, como o manual ele vem completo, né? O manual ele é impresso para um veículo completo. Daí, se o veículo não é completo, ele sempre traz. Alguns modelos podem não trazer esse opcional. Ele tem lá a carga de gás. Ah, beleza. Vou dar uma olhada. E também ele traz, por exemplo, porque além do gás, você também tem que... Desculpa. Você tem que ter a quantidade de óleo, né? Ele também utiliza óleo. Então, você tem tabelas, até mesmo de fabricantes de ar-condicionado que trazem isso daí. Então, por exemplo, você pega lá, vamos pegar aqui uma tabela. Vou até abrir aqui com você, ó. Vou abrir aqui, vou compartilhar na tela. Compartilhar aqui a tela do Google. Apareceu a tela do Google aí? Apareceu. Já. Ó, então vamos pegar aqui rede HDS, ó. Rede HDS. Ó, como comprar. Então, ó, para comprar você deve realizar um cadastro, tal. Só vende para pessoas jurídicas. Tabela de gás e óleo. Então, olha lá, tabela de gás e óleo. Vamos pegar aqui, vamos achar o Fox lá, né? Citroën, Ford, GM, Honda, não tá aqui. Tabela 2, Hyundai, Kia, Lexus, acho que tá na última tabela. Nissan, próxima tabela, Peugeot, Renault, Citroën, Suzuki, aí Volkswagen. Então o teu é um Fox, né? Parará, Passat, Golf, Gol, Jetta, Passat, Polo, Volvo, ele não traz aqui para o compressor do Fox.
Mas vamos pegar aqui um veículo qualquer, por exemplo. Vamos pegar aqui o Gol. Gol, Saveiro e Paraty. G2, ó. Tá bem embaixo aí, professor. Ele tá do lado ali, ó. Ele tá Polo e Fox. Polifox. Aqui. Ah, Polifox, verdade. Desculpa. Então, Polo, Fox. Ó, tem até a Kombi aí, ó. Bobinho. Nosso amigo Ronaldo aí tem uma Kombi. Aí. Olha aí, ó. 2002 a 2007, gás R134A, utiliza 550 gramas. Certo? Vamos pegar aqui, por exemplo, a Santana Quanto, ó, que é aquele caso que eu comentei com você, ó. Santana Quanto 86. Olha aqui, ó. Santana Quanto 86 utiliza R12. Utiliza 1 kg de gás. Enquanto a Santana Quanto 96, ela já mudou o compressor. Já utiliza um compressor para o gás R134 e utiliza uma quantidade menor de gás, 750 gramas. Então tem essa variação também do tipo do gás. Vamos pegar aqui... Ó, vamos pegar lá um Volvo 440, 460 e 480. Esse é o carro, não o caminhão, tá? Compressor Sunday, 88 a 93, gás R12, 900 gramas. 440, 460, 480, compressor Sunday, porém, de 94 a 97, gás R134, 650 gramas. Então, eu tenho essas variações aí também. Posso, por exemplo, ter marcas de compressores diferentes. Que nem tem aqui, ó, Volvo 940, compressor Sunday, e Volvo 940, compressor Seiko. Os dois utilizam R134 e os dois utilizam 950 gramas. Muda o fabricante do compressor, mas como a linha basicamente tem o mesmo tamanho, o interior do veículo tem o mesmo tamanho, ele utiliza a mesma carga de gás. Então, a pressão pode ter uma variação? Sim, pode ter uma variação. Mas, na grande maioria, o que varia realmente é a quantidade de gás. Certo? Entendi. E a gente tem essas tabelinhas online. No manual do veículo também tem essas tabelas, né? Então, tem N tabelas aqui, ó. Que nem... Eu peguei essa daí, por exemplo, mas, ó, tem aqui a tabela ó, da... Clean Cars, por exemplo, ó, traz aqui N veículos também. Então, até mesmo tabela de fabricantes de compressores traz isso daí. Tabelas, por exemplo, como da Tecnomotor, ó, que nem eu baixei aqui, ó. Procedimento de máquina recicladora da Tecnomotor. É só esperar ela carregar aqui e já vou compartilhar com vocês. Só um instantinho. E daí as fabricantes também que fabricam máquinas de reciclagem de gás, ou seja, você consegue retirar o gás do interior do sistema e consegue colocar o gás novamente para o interior do sistema, né? Então ele traz aqui todo o sistema de funcionamento, como que funciona o sistema, tudo mais. E ele traz aqui, ó, por exemplo, alguns parâmetros, ó. Análise de temperatura e pressão do sistema. Temperatura externa, temperatura nos difusores. Então, a externa, 20 graus. No interior do difusor, medindo direto no difusor, eu tenho que ter uma temperatura de 6 a 8 graus. Então, tem aqui, ó, temperatura externa, pressão de funcionamento do compressor, em PSI. Ele traz aqui, ó, compressor com R134. Ele traz aqui, ó, a tabela de gás e carga. Modelos Alfa, modelo Audi, modelo BMW, traz todos aqui, ó. Chrysler, Citroën, Datsun, Dodge, Fiat, Ford. Então ele traz todo aqui, ó. Astra, ele tem o Astra G 1.7, 2.0, 2.2 diesel, Astra 2.0 turbo, Astra tal, Astra 1.7 diesel, 1.9 diesel, Astra 2.0. Então ele traz toda aqui a carga de gás, todos os sisteminha aqui. Então eu encontro essas tabelas na internet, encontro as tabelas também dos fabricantes das máquinas que fazem essa manutenção
assim como eu também encontro dos fabricantes dos veículos, como também dos fabricantes de compressores, como, por exemplo, o compressor Delphi, compressor Sunday, entre outros. Certo? Olha. Alguma dúvida, pessoal? Não, tá tranquilo. Então, na próxima aula, eu vou falar para vocês do fluido refrigerante, da máquina recicladora de gases, vou falar do compressor, os tipos de compressor, compressor caracol, compressor scroll, certo? Localização do compressor, condensador, basicamente o funcionamento e defeitos que acontecem nele, como que deve ser feita a manutenção, os modelos presentes. Então, tudo isso aí a gente vai falar na próxima aula, válvula secadora, válvula de expansão, pressostato, termostato. Vamos dar uma aprofundadinha neles. E daí, assim, a gente já consegue terminar a parte de ar-condicionado, tá? Então, a gente vai falar disso daí na próxima aula, sendo essa próxima aula amanhã, tá? Então, amanhã a gente tem aí às 7 horas novamente. A gente tem a aula que a gente vai falar sobre ar-condicionado novamente. Tá ok. Beleza? Tá ok. Alguma dúvida da aula de hoje? Pode falar. Não é da aula de hoje, do problema lá. Pode falar. Disse que tá com problema no aterramento do carro. Escapou com um parafuso que acabou quebrando o cabo do aterramento. Poderia ser, mas não é isso. Que eu fiquei pensando, só podia ser isso, sabe, na minha cabeça. Por quê? Por que poderia ser, mas não é? Se você não tivesse escapado um cabo massa, por exemplo, o cabo massa que vai para o motor, né? O motor de partida não estaria funcionando. Lembra que o motor de partida ele funciona pelo Sim. negativo da carcaça? Sim. Por consequência, o motor não estaria rodando. Que daí a única coisa que está sem negativo é a bobina e os eletroinjetor. Isso. Aí eu acredito que o cabo da massa deles arrebentou, sabe? Não, porque o cabo da massa deles não tem um cabo exclusivo para eles. Eles não fazem massa pela carcaça. Olha lá no diagrama e veja por onde que eles fazem massa. É só isso que eu vou te ajudar. Beleza. Beleza? Pro Renan entender assim, Renan, na nossa primeira aula de gerenciamento eletrônico, eu passei uma situação e falei pro Ronaldo pensar sobre o que poderia ser o problema, né? Entendi. E daí, conforme a gente foi avançando, ele pediu para mim repetir, porém em uma outra situação, entendeu? Para ele ir pensando no defeito, e daí toda aula ele pode perguntar para mim aí, e eu digo se sim ou se não, e posso até dar mais uma dica para ele tentar solucionar o problema. Entendi. Certo? O problema desse daí, se você quiser pensar também, né, sobre a aula de gerenciamento eletrônico, a parte de motores, né? O veículo chega à oficina que você trabalha, ele não está funcionando, tá? Ele chega em cima de um guincho. Ele passou anteriormente por uma rua esburacada, né? Por uma rua de terra esburacada. Estava funcionando normalmente, parou de funcionar. Foram feitos alguns testes e foi diagnosticado que tanto os eletroinjetores como a bobina não tinham negativo. Porém, tinham alimentação positiva. E a partir disso, vocês têm que pensar no que pode ser o defeito. Tá ok. Beleza? Não é nada avaliativo, digamos assim, né? Que eu vou considerar uma nota sobre isso. Mas é interessante para vocês pensarem durante o dia aí, uma brincadeira saudável para a gente desenvolver o conhecimento. Beleza, pode deixar. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Não. Tranquilo. Então, eu vou finalizar a aula por aqui. Falo com vocês no WhatsApp, vou disponibilizar lá o material para vocês fazerem uma leitura. E seria isso programado para hoje. Tá ok, então. Beleza? Beleza. Beleza. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Até mais.